Olá, olá, olá. Nosso Pai Criador abençoe a todos e dê muita força, muita proteção a todo mundo. Dando prosseguimento à nossa saga. Hoje vamos falar da linha de Oxóssi. O que caboclo, o que caboclo, o que caboclo. Também saudado como Xetruá, Xetparombaxê, o que caboclo. Bom, como todo mundo já sabe, eu já falei nos vídeos anteriores, os negros vieram para o Brasil escravizados e cada grupo veio de uma nação, de um país. Todos os países da África cultuam os mesmos orixás, só que de forma diferente. Em cada país, em cada nação, cada orixá recebe uma tratativa diferente, uma cor diferente, um dia diferente, recebe uma comida ou amalá diferente, tá? E também não poderia ser diferente no caso de Oxóssi, tá? A questão interessante aí de Oxóssi é que com a invasão da cidade de Queto pelos Fons, o culto a Oxóssi, essa cidade foi invadida pelos Fons, ajudadas pelos europeus, tá? Naquela expansão dos domínios africanos pelos europeus. Com essa invasão, o culto a Oxóssi foi basicamente erradicado, apagado, tá? Não se cultuava mais Oxóssi. Voltando a ser cultuado aqui no Brasil, com a vinda para cá de importantes sacerdotes da cidade de Queto, tá? Que cultuavam Oxóssi. Então esses negros escravizados, que eram sacerdotes, autoridades religiosas na África, voltaram a cultuar Oxóssi aqui. Oxóssi, ele comanda uma legião imensa de caboclos. Aqui no Brasil, tá? Mais precisamente na Umbanda, houve a incorporação, né, de índios, tá? E de caboclos boiadeiros, caboclos estradeiros e outros caboclos mais. Oxóssi comanda uma legião grande de índios e esses índios são das etnias Aimoré, Guarani, Tupi, Tupinambá e outras etnias indígenas, tá? São caboclos de pena e eles têm uma característica interessante. Eles usam cocares, penachos, arco e flecha, e seus colares são feitos de sementes, tá? Normalmente são entidades bem tranquilas, bem calmas, só que de difícil compreensão, porque em via de regra eles falam normalmente em Tupi-Guarani, então para entender é meio complicado, mas tem sempre alguém, um preto velho, alguma coisa que consegue traduzir o que eles falam.
E na agonia de se fazer entender, eles sempre dão um jeito de poder se fazer entender, né? Usam muito o mel, adoram frutas de carne branca e normalmente são exímios caçadores. São caciques, são índios, são pajés, são bastante envolvidos com curas, tá? Utilizam cachimbos, a fumaça do cachimbo de um caboclo é um negócio sério, tá? A água limpa também é um elemento muito usado pelos caboclos, e a mata é seu reinado. A mata é seu reinado, tá? E também dentro dessa legião se inclui os boiadeiros, os caboclos boiadeiros. Tem os caboclos de pena e tem os caboclos boiadeiros. Os caboclos boiadeiros são mais vistos, eram mais vistos e são ainda mais vistos nos interiores do Nordeste, no interior norte de Minas, no centro-oeste. Então nós temos aí vários tipos de caboclo. Tem os caboclos mateiro, tem os caboclos boiadeiro, tem os caboclos estradeiros, aqueles que saem abrindo picada, e também são ricos em caça, em fauna, são profundos conhecedores de folhas e um interessante daí é que eles recebem comidas nordestinas, né? Comidas do interior de Minas, e às vezes do centro-oeste, dependendo da região em que ele está vindo, tá? Os boiadeiros, de um modo geral, eles usam um chapéu de couro, ou do estilo nordestino, aquele chapéuzinho pequenininho, ou um outro chapéu um pouco maior, tá? Mas é de couro, tá? Usam gibão e aquelas roupas que normalmente são conhecidas, né? Principalmente o pessoal do Nordeste conhece aquela roupagem do boiadeiro, principalmente aqueles que vão caçar os bois fujões, né? Porque eles têm que se vestir com roupa de couro, porque eles vão entrar na mata e na mata tem uma ruma de árvore com espinho, e aquilo, se você não tiver uma proteção, você se lasca todinho. Bom, os boiadeiros também recebem frutas, adoram também frutas, é claro, eles estão na mata, tá? As comidas típicas eu já falei, as comidas que eles recebem eu já falei também, tá? Também são calmos, são bastante atenciosos, tá? Adoram cantar, dançar, tá? E normalmente eles correm na frente para resolver ou tentar dirimir ou abrir o caminho para os filhos. A saudação, eu já falei, o que? Caboclo, tanto para os caboclos de pena, quanto para os caboclos estradeiros, os boiadeiros, tá? E o interessante daí é que quando houve a separação do candomblé, a separação não, quando foi criado em 1906, se eu não me engano, quando foi fundada a Umbanda, tá?
no Rio de Janeiro, já foi fundada a Umbanda com um caboclo de pena, seus 7 encruzilhadas, que já basicamente deixou bem claro as diretrizes da Umbanda, tá? E quais eram os principais atores de atendimento para essa linha. E os caboclos, tanto de pena quanto os caboclos estradeiros, os caboclos boiadeiros já estavam dentro dessa organização, tá? Então, Oxóssi, ele é exímio caçador, não se tira nada de dentro da mata, nada, nenhuma folha sequer, sem pedir licença ao Oxóssi, porque ele é dono da mata. E você não chega na casa de ninguém e pega absolutamente nada sem pedir, sem ter permissão. É claro que no caso de uma mata, de uma floresta, enfim, você não vai esperar que uma voz do além diga para você, não, você pode pegar. Tá? Em alguns casos, se por acaso acontecer alguma coisa disso, vai ter muita gente correndo, porque tem muita gente que não tem, digamos assim, condição emocional para ouvir alguma coisa, por enquanto, né? No desenvolvimento ele basta ouvir tranquilamente. Bom, o Oxóssi, ele é responsável por tudo que a gente põe na mesa, tudo que a gente põe na mesa, o arroz, o feijão, tudo isso vem da natureza, tudo isso tem que ser plantado. Por isso as pessoas que trabalham com agricultura são, de um certo modo, protegidos por Oxóssi. As pessoas que lutam pela alimentação de suas famílias são protegidas por Oxóssi, porque, sendo defensor dessas pessoas, elas sempre terão aquela força para continuar colocando a comida. E se a gente pensar que um simples pão, tá? Pode parecer maluquice, mas pelo simples pão, não importa se ele é integral, enfim, vem da natureza. A manteiga, o leite, o queijo, o café, o arroz, o feijão, a carne, os legumes, tudo vem da natureza. E Oxóssi é o responsável por essa cultura, por essa produção de alimentos. Infelizmente, o homem anda degradando muito a natureza e com isso as coisas andam um pouco mais complicadas. Mas, de modo geral, ele é protetor dos produtores, é protetor das pessoas que lutam o seu dia a dia para colocar a comida na mesa, tá? Muito bem. Oxóssi é cultuado no dia 20 de janeiro, que no sincretismo é dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro, tá? Em Salvador, por exemplo, o São Sebastião é comemorado no dia de Ogum, no dia de São Jorge, tá? Em Pernambuco, se eu não me engano, é São Miguel Arcanjo, e vai por aí.
Depende, como eu disse anteriormente, depende da nação da onde aqueles escravos vieram, ou seja, do país da onde aqueles escravos vieram, tá? Então nunca esqueçam disso. Se ouvirem falar que não, Oxóssi é cultuado lá na minha terra, é São Miguel Arcanjo, não vai brigar com ninguém, porque não está errado. Não está errado. Como eu disse, a nação dos escravos daquela região vieram de uma outra parte da África, tá? Que não é a que a gente cultua, mas o orixá é o mesmo. A forma de ser cultuada que é diferente. Então, por favor, não entrem em detalhe de assunto que vocês não tenham certeza, tá? E muito cuidado, às vezes, no pesquisar, porque tem muita informação na internet e você tem que saber interpretar essas informações, tá? Bom, as ferramentas de Oxóssi. Oxóssi normalmente quando vem no terreiro, dificilmente ele vem. Dificilmente um filho recebe Oxóssi. Sempre recebe um dos seus comandados, tá? Sempre, dificilmente Oxóssi, mas sempre vem, quando vem, vem um caboclo de pena, tá? Ou uma cabocla. A mais conhecida é a cabocla Jurema, mas tem a cabocla Jacira, a cabocla Ceci, tem uma infinidade de personagens aí no panteão dos caboclos de pena, tá? Então, normalmente, quando eles vêm dançando e sempre com o dedo assim, imitando um arco e flecha, tá? E vem dançando, imitando um arco e flecha. Esse instrumento, esse arco e flecha, tá? Fundido aqui no meio, né? Esse arco e flecha, quando se pede para o filho, tá? Ele tem mais ou menos uns 30 centímetros, é um arco com uma flecha agarrado, e ele recebe o nome de Ofá. Ofá é um arco e flecha estilizado, né? Aonde o caboclo que está vindo, o caboclo de pena que está vindo, ele segura aquele arco e flecha e sai dançando com ele, tá? Sem muito problema. Quando se pede, quando não se pede, fica por isso mesmo. Ele vem só com o dedo estilizando, né, uma flecha, ou então no braço, tá? Vem no braço. Isso aí depende de cada um que vem, tá? E é interessante porque ele pode ser de madeira, bambu, metal, não importa o material construído. Eu sempre recomendo para que quando o santo peça, né, o ofá, que o próprio filho faça. Aqui no Nordeste tem uma madeirazinha chamada faxina, que no Sul-Sudeste tem um outro significado. Faxina é limpeza, enfim. Mas aqui tem uma madeirazinha chamada faxina, em que você pode adequar o tamanho e estilizar uma flecha e prender com cipó, tá?
e presentear ao seu santo, presentear ao seu ao seu ao seu caboclo, vai presentear seu caboclo, caso ele venha pedir. Se ele não pedir, você quiser também fazer, tudo bem. Bom, o Oxóssi, tá? Ele é filho de Oxalá e Iemanjá. E é irmão mais novo de Ogum. Então, ele não é orixá de guerra, ele é orixá de sabedoria, tá? Mesmo sendo irmão de Ogum. O interessante daí é que a característica de Oxóssi, dos filhos de Oxóssi, uma das características, tá, é que eles têm o dom da dança, do canto, das artes plásticas, esculturas e coisas desse tipo. De modo geral, estão ligados muito à arte. Os filhos de Oxóssi estão ligados de um modo geral. Isso não quer dizer que todo mundo seja assim, mas de um modo geral, os filhos de Oxóssi, ou aqueles que recebem uma influência muito grande dos caboclos de pena, dos caboclos boiadeiros e da linha de Oxóssi, eles têm um dom da música, da dança, das artes plásticas, escultura, pintura, esses negócios todos. E é interessante porque esses dons aparecem assim de uma hora para outra e sem que seja estimulado nem nada. De repente a pessoa começa a cantar, a pintar um quadro, fazer uma escultura. Enfim, é normal isso acontecer. A regra, não, toda regra tem exceção, e como eu falei, não há isso não é norma, isso é em linhas gerais. Nem todo mundo que é filho de Oxóssi, ou filho de algum santo da linha de Oxóssi, terá esse dom. Porém, tem mais aptidão para isso, tá? Então, só para a gente fazer uma revisão, Oxóssi, a guia dele recebe as cores verde e branco. Em alguns lugares também recebe a cor cristal, com firma ou sem firma. Isso aí depende do santo, depende do pedido dele. Também, como guia, recebe colares com olho de boi, lágrima de Nossa Senhora, uma sementezinha. Difícil de fazer guia com aquele troço, porque se não ficar bem feito, ela arrebenta, e arrebenta com uma facilidade muito grande. Também na guia dele recebe pena, pode receber pena verde, pena branca, enfim, pena de várias cores. Alguns usam cocares quando se pede, cocar, ou penacho, ou apenas uma pena, ou duas, enfim. Cada um tem o seu estilo, tá? E os boiadeiros, eles usam roupa de couro, né? Aquele chapeuzinho de boiadeiro estilo nordestino, ou então de aba um pouco mais larga, de outras regiões do Brasil. E o gibão, que é aquele casaco de couro, tá? Isso
vai depender de cada um deles, das condições de cada filho, de conseguir, de poder comprar ou não. Já as guias de boiadeiro também recebem as sementes, tá? E são vários tipos de sementes, e recebem também a cor verde e branca na guia. Mas cada boiadeiro, cada caboclo tem o seu modus operandi de produzir a guia. Ele recomenda que a guia seja feita de 3 em 3, 3 brancas, 3 verdes, ou 7 brancas, 7 verdes, enfim. Então cada um tem um jeito, cada um tem um modo específico e particular de resolver essa questão. A saudação, porque caboclo, ou Xetruá, Xetumarambaxê, que também é velha conhecida nossa, tá? O dia de comemorativo, 20 de janeiro, que pra gente é comemorado o dia de São Sebastião no sincretismo religioso, tá bom? Então, um forte abraço a todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.